Agora vai. Tudo bom, pessoal? Boa noite. Meu nome é Denis. Estamos aqui num quarto encontro. Não sei quem já veio aí em outros, mas é o quarto encontro que a Just a Little Data promove. E cada 2 meses, mais ou menos, a gente geralmente promove um papo. E aí por isso que a gente chama aí de Just a Talk, né? Tem a brincadeira do nome, obviamente, mas a ideia é sempre uma troca de ideias aí. É um papo que seja o mais profundo possível, que a gente discuta o tema hoje, por toda essa parte da lei nova de proteção de dados, Lei Geral de Proteção de Dados, como que ela influencia na nossa vida, mas sem jabazão. Não tem ninguém aqui querendo necessariamente vender produto nenhum, sim uma troca de ideias, uma troca de discussão sobre o assunto. Então, se é uma troca entre todos nós. Estamos alguns aqui na frente, mas fiquem à vontade para perguntar, para questionar, para tirarem dúvidas e tudo mais. A ideia é que a gente passe aí 45 minutos até 1 hora aí, num momento aí de conhecimento, de share mesmo de conteúdo. Essa é a ideia sempre do nosso talk aqui. Hoje, pelo tema ser bastante novo e profundo, a ideia é de montar um time mix aqui para discutir sobre isso daí. A gente traz aqui o Felipe Atab, que trabalha na Ambev. Chega mais, cola aí com a gente, fica aqui. Tem um cara que trabalha aí, marca, que trabalha produto, que trabalha consumidor, numa marca grande e que atua aí na linha de frente de marketing e comunicação. Então esse é o profissional. Felipe Faro, da Peppery. Aí tem um lado aí de comunicação, agência, quem direciona conteúdo, o pessoal que faz promoção, e o digital, e o plataforma, atua com muita parte de banco de dados, é o CDO ali da Peppery. Se o assunto é lei geral, temos que ter advogados na mesa aqui, senão a casa cai. Dr. Paulo Focácia, especialista aí no assunto, já está dando palestras sobre isso, passando em roadshow em diversas empresas aí, fazendo e falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. E o Alan Fonseca está junto com a gente aqui também, da The Guardians Consulting, que vai atuar e falar também sobre isso, que tem uma plataforma, um grupo de empresas, toda uma consultoria para quem quer se preparar com relação à lei. A gente vai sentar, tem 2 microfonezinhos aí, a gente vai falar, vamos trocando. E acho que está ligado. A gente testa aí e vamos ficar à vontade aqui para troca. Não necessariamente, como somos em 4, 5, uma pergunta que todos respondem, a gente vai trocando aí, mas para se apresentar, Alan, me fala um pouquinho. Eu sei que a Lei Geral de Proteção de Dados, eu estou com uma colinha aqui, ela defende que você tem 10 coisas que você pode capturar dados do nosso cliente, né? E o resto, tudo começa a ficar ali bastante questionável ali. O que ela muda? Tirando a multa pesada de 50 milhões aí no máximo para empresas pequenas ou grandes, tanto faz, o que ela muda na nossa vida e na vida da empresa aí? Pode ficar à vontade para se apresentar. Obrigado, boa noite de novo. Bom, sou da Guardians Consulting, uma empresa que traz soluções para o cliente final e para qualquer empresa que queira se adequar à nova lei. São algumas verticais de negócio que trazem a solução completa para quem precisa se adequar, seja agência, fornecedor, anunciante, cliente final. Envolve jurídico, envolve tecnologia, envolve dados, envolve UX, experiência do usuário, seguros, envolve segurança. Então, todas as camadas de proteção e de adequação que a lei exige, a gente entrega no final e ajuda as empresas com isso. O que muda de fato? De forma geral, eu diria 2 pontos principais, né? Aí a gente vai discutir um pouco quais são eles aqui. Mas eu acho que é um poder que o cliente esqueceu que tinha, o poder de ter o dado na mão dele, o poder de ser o dono do dado. As pessoas esquecem, acham que o dado está no cliente, está na empresa que está tratando o seu dado. Não, o dado é seu. Então, acho que esse ponto de o dado de volta para o cliente é o mais importante. E com isso, o que muda na lei, né? De forma macro, ele vai poder acessar, ele vai poder questionar, ele vai poder mudar, alterar, apagar os dados que ele tem numa empresa, por exemplo. Então, você imagina o controle que isso passa a ter no cliente, né? Ele pode pedir e solicitar para a empresa todos os dados que ela tem dele. E o que muda, né? Isso de forma macro, claro, mas o que muda para o cliente, né? A empresa que tem os dados? A empresa vai ter que se adequar muito
para estar perfeitamente em compliance com todas as regras que a lei nova impõe, né? De segurança, de privacidade e principalmente tudo que ela passar a solicitar para o cliente tem que ser de forma clara, explícita e sem necessariamente empurrar alguma coisa. Só esses 2 pontos que eu estou falando de novo, né, de forma muito macro, muda o relacionamento nosso de tudo, né? Aí tem várias preocupações daqui para frente, né? Então eu vou ter menos dados dos clientes para tratar daqui para frente, assim que a lei entrar, vai ter menos dados, mas vai ter dados com mais qualidade também. Então, acho que, assim, de forma geral, impacta muito na empresa que precisa estar pronta para isso, impacta muito no cliente final que começa a entender que realmente ele tem esse poder na mão e eu não vou dar o dado, meu CPF para qualquer lugar ou o meu endereço porque você pediu. Qual é a razão de você ter pedido? Então, isso começa a mudar. E só para encerrar o raciocínio, a lei a lei LGPD, que entra em agosto do ano que vem. Parece longe ainda, no ano que vem, não, mas faltam 15 meses, 14 quase. O tamanho da mudança é tão grande que 14 meses e 15 meses já está super em cima. Então, e aí eu falo o ponto seguinte, né? Algumas empresas já estão negligenciando o tema porque está esticando um pouquinho mais e não precisa nem dar muitos fatos, é só olhar o que está acontecendo na Europa hoje já com a lei, que já está funcionando há um ano, que é a GDPR, né? Que é a lei primeira, que foi baseada na lei brasileira deles, e já está dando multa, está dando um monte de problema, porque não se prepararam adequadamente. Então, o que aconteceu lá é possivelmente o que vai acontecer aqui também. Então, de forma bem resumida... Macro. Eu queria só concluir complementar esse ponto que eu acho que é bem interessante que o Alan colocou ali. Aliás, 2 pontos. Primeiro, essa questão do negligenciamento, essa negligência que as empresas têm feito quanto um tema extremamente importante. Isso é fato, eu tenho acompanhado ali numa visão de agência, olhando no mercado, projetos novos, projetos de e-commerce, estruturas grandes e parrudas que estão sendo construídas agora, estão sendo construídas nesse segundo semestre e não estão sendo pensadas na adequação dentro da lei. Isso é um retrabalho dos grandes ali. Estamos falando não só de esforço hora homem ali, mas esforço de toda uma estrutura de uma empresa e falando de um desperdício financeiro claro ali. Tem uma parte ali das empresas que estão atrasadas para se adequar e tem gente ainda pior que está criando um novo projeto de dados fora desse cumprimento da lei que está aqui. 14 meses o Alan, né? Falou bonzinho ali, mas, cara, estamos bem atrasados ali para a gente tomar esse tipo de atitude. Outro ponto que o Alan colocou que é bem importante é essa questão do consumidor no comando ali, agora mais do que nunca numa visão de dados ali. A partir de agora, numa visão de agência, de anunciante, a gente tem um esforço muito maior agora para provar para esse cliente que a captura desse dado vai trazer algum benefício de retorno para esse cliente. Não adianta eu explicar, estou pegando essa comunicação aqui, esse dado de e-mail, só para eu te fazer uma campanha bacana ou te entregar desconto. Isso a partir de agora vai ser pouco. Tem um desafio grande das agências e dos próprios anunciantes de entregar valor para ter essa troca de dados para poder captar esse dado do cliente. Quem daqui está assim, já atuando nessa frente? Assim, ou que a empresa que você trabalha já está tomando providências reais assim, sobre o assunto? 2, 3 pessoas, né? Que eu tenho muita gente interessada, 4 pessoas, então. Tem muita gente interessada no assunto, está ali se preparando porque a empresa, né, vai, daqui a muito pouco tempo, entrar nisso como pauta, mas ainda não está, de fato, atuando, né? E aí isso bate com o que vocês colocaram, né? Isso aí. Quem é multinacional já obrigatoriamente, se esse europeu está aqui atuando com essa marca, mesmo em território nacional, ele já tem direito a todas as questões da lei fora, né? Rapidinho, tem 2 pontos interessantes, na verdade, como indústria. Eu, na verdade, daria 2 passos atrás da questão do GDPR, da legislação do dados em si. Porque grande parte da indústria, eu como indústria de CPG atuo muito nesse sentido, a gente historicamente sempre teve um bando de dados e nunca um banco de dados estruturado para pensar dado de uma forma estruturada, pensando no consumidor e como isso viria benefício. A gente sempre coletou muito dado e nunca soube muito bem o que fazer com esse dado.
Eu digo como experiência própria, assim, se você pegar todas as grandes empresas hoje do mercado, as funks que a gente chama, são grandes empresas de tecnologia pautadas em dados e que elas constroem uma coisa que nenhuma outra empresa tem construído historicamente, que são consumer intimacy baseados em dados, é data intimacy. Você pega uma Netflix da vida, você pega uma Apple da vida, você pega qualquer grande exemplo de uma empresa, Alibaba, Amazon e etc., elas estão construindo consumer intimacy, que é extremamente difícil numa CPG como Ambev, por exemplo, ou qualquer outra CPG, porque ela tem sempre intermédio de alguém para chegar no consumidor. Ou, se ela quer falar com o consumidor, ela tem que ir através da mídia. Se ela quer vender para o consumidor, ela tem que ir através do varejo. Se ela quer entender o consumidor e falar diretamente com ele, ela tem que vir através do instituto de pesquisa e coletar um insight desse consumidor. Esse nível de interface e de intermédio, ele vai disruptar o mercado como um todo. Então, assim, não é a legislação de dados que vai mudar a forma com que o mercado está vendo o dado. É muito mais um retorno ao dado como benefício primário, tanto para o consumidor, tanto para a indústria, ou como qualquer ecossistema, para a mudança de mindset do que a gente vai fazer com o consumidor. Não é o dado pelo dado, e muito mais o consumidor voltando a ter o poder e começar a construir de forma reversa o ecossistema. Deixa eu aproveitar... Acho que é interessante até para esse começo desmistificar algumas questões que a gente tem ouvido por aí, né? Então, primeiro, assim, essa legislação não é que ela veio a proibir a utilização de dados. Na verdade, você começou o seu pitch dizendo, ela nos trouxe a partir de agora, então, 10 situações em que se pode coletar o dado de qualquer pessoa, né? A primeira dela é o consentimento, que todo mundo conhece, não é mais aquele consentimento antigo de não li, concordo, né? Aqueles termos e condições quilométricos, agora tem que ser uma coisa muito mais pontual, específica, que a gente deixe claro para o consumidor o que a gente está coletando e o porquê que a gente está coletando, né? Depois as outras 9 a gente vai passar por aqui também. E importante a gente saber também, toda hora que se fala de dado, né? O que é dado pessoal de acordo com essa legislação, né? Então, todo dado de uma pessoa natural, ou seja, de uma pessoa física, que eu possa de alguma forma identificar uma pessoa, ou que com um conjunto de dados específicos eu possa identificar aquela pessoa. Então, o exemplo mais claro que a gente tem, o nome, RG, o CPF, filiação, esses dados a gente consegue identificar facilmente uma pessoa. Mas se a gente tiver um conjunto de dados que isoladamente eles não identifiquem uma pessoa, mas em conjunto eles possam identificar uma pessoa, ele também é considerado para fins de tratamento dessa lei. Para quem é do pessoal de banco de dados e tudo mais, quando você consegue junta e-mail com data de nascimento, com isso, com aquilo, o time de futebol, com alguma coisa, você sabe que é aquela pessoa. Então, apesar de eu não ter o CPF dele, eu ter meia dúzia de outras informações que você eu identifico ele, também não... Exatamente. E isso é importante para quando a gente está tratando de pesquisa, pesquisa que você usa para fazer ali a sua campanha, ou que a gente usa para planejar uma ação de marketing, alguma coisa assim, é importante a gente conhecer, até por compliance de cadeia, né, na cadeia toda da agência ou do anunciante, da onde vem esse dado, como esse dado foi coletado e qual é esse dado, né? Se a pesquisa, se o dado que originou a pesquisa é um dado anônimo, então eu não sei que é o Paulo, eu sei que é este perfil que consumiu tal produto, esse é um dado que pode ser usado para fins de pesquisas estatísticas. Agora, se o que gerou a pesquisa é um dado pessoal, ou seja, que identifica diretamente, é possível de se identificar uma pessoa, aí é uma pesquisa que não pode ser utilizada. Então, é importante a gente desmistificar esse comecinho para entender que é possível se usar dado dentro agora de um compliance um pouco mais robusto. Muito bom. Vamos lá. Essas empresas que vendem cadastro, costumavam vender cadastro. Essas empresas que costumavam vender cadastro para marketing, essas coisas, acabou, né? Não pode mais. Então, a princípio, o acabou é o que eu quis desmistificar. Na verdade, assim, eles vão precisar buscar um consentimento, né? A lei ela tem uma das exceções, é o cadastro para proteção ao crédito, né? Então, aquelas empresas que trabalham exclusivamente com proteção ao crédito, esse cadastro continua sendo válido. É óbvio que
para que eu possa te conceder um crédito ou não, eu não preciso pedir sua autorização para buscar seus dados, né? Então, é lógica essa exceção. Mas para aquelas que tratam banco de dados exclusivamente ou que vendem, essas empresas vão ter que buscar consentimento. Vou na colinha aqui para não deixar nenhuma de fora, mas vou na lista das 10 aqui. É o consentimento para finalidade determinada, igual já foi citado. Cumprimento de qualquer obrigação legal, né? Você está ali fazendo um contrato, tem informações que você precisa passar. Execução de um contrato. Interesses legítimos do controlador ou de um terceiro. Proteção do crédito, citado agora. Proteção da vida. Tutela da saúde. Processo judicial, administrativa ou arbitral. Estudo ou pesquisas, que entra também com consentimento, com os asteriscos, e políticas públicas. Esses são os 10 itens que a lei, na teoria, permite, né, que você tenha as informações. Eu começo a ler, a gente vai atrás da lei e tudo mais, eu volto aqui para o mais jurídico e aí a gente vai trazendo para cá para mais marketing, marca e tudo mais, mas é mais fácil apagar o banco de dados como um todo. As multas, né? Isso que pesa no bolso. O que eu tenho que mudar na minha cadeia, às vezes até é contrato com o meu cliente, é contrato com o fornecedor. A Just a Little Data trabalha essencialmente dados dos nossos clientes. Tem uma cadeia aí de contratos que precisam ser ajustados, né? Então, é super importante. E aí, quando fala dos 14 meses, que é muito ou pouco, isso pesa demais. Porque todo o seu legado de dados, o seu banco de dados, ele tem que ser tratado, né? Então, para que você possa novamente acessar esse banco de dados para utilizar para qualquer fim, você vai precisar buscar o consentimento daquelas pessoas que estão ali cadastradas, né? Então, dependendo do seu tamanho, do tamanho do seu banco de dados, 14 meses pode ser realmente muito pouco, né? E até por governança de cadeia, né? Então, quer dizer, todo mundo envolvido na cadeia do dado, o anunciante, a agência, o subcontratado, a empresa que trata o mailing, a outra empresa que... Todo mundo é responsável subsidiário, ou seja, todo mundo responde por uma falha no tratamento desse dado e que, você citou aqui a multa, que pode chegar a 50 milhões, e que, é claro, ela é grave porque você olha aquele número, mas tem uma punição que para mim é igualmente grave, que é a necessidade de publicização do vazamento. Então, você imagina que uma empresa que vive de credibilidade, que vive de tratabilidade, tem que ir ao mercado, obrigatoriamente, ir num veículo de imprensa de grande circulação e dizer lá, puxa, pisei na bola aqui, né? Isso eu acho que é super grave, né? E também, dentro dessas 10 exceções que você cita, né, a gente precisa entender exatamente qual é a relação, e por isso que eu acho que é importante a profundidade desse bate-papo, entre o dado da pessoa que está sendo tratado e o que de fato foi, entre aspas, contratado entre aquele consumidor quando ele concedeu a utilização, né? Então, você falou aqui do e-commerce, né? Por exemplo, eu tenho e-commerce, eu coletei o dado, eu tenho o consentimento para aquele dado e eu preciso entregar o produto na casa da pessoa, né? Se aquela pessoa não me concedeu o endereço dela, eu não consigo. Então, para que eu capture os dados do endereço daquela pessoa, eu não preciso do consentimento, porque senão eu não consigo executar o contrato para qual eu fui contratado. Execução de contrato, né? É isso. Por isso que é importante a gente saber qual de fato é a necessidade de captura do dado diante do negócio, do objetivo da empresa que está capturando, para saber se ela está numa daquelas exceções. Total. Deco, só complementando, acho que é um ponto que essa pergunta bem direta e reta eu tenho ouvido ali com alguns clientes, né? A gente tem algumas operações CRM forte lá e essa pergunta caiu. E agora o que a gente faz com o nosso banco de dados? Zero e vamos começar de novo a partir de agora? Primeiro ponto ali que a gente corte seco ali. Se você comprou base em algum momento da sua vida, não seguiu as best practices de um bom CRM, descarta, apaga, delete ou tenta fazer uma estratégia aí nesses 14 meses para que ele te dê o opt-in para esse fim que você vai querer usar. Esse ponto que o Paulo colocou, ele é bem relevante, juntando essas informações. Comprou base, descarta, deleta ou faz um trabalho de opt-in. Mas para aquela sua base, que ela tem algum opt-in da vida, entenda no detalhe qual que era a finalidade de fato, e aí esse é o ponto do porquê que eu captei aquele dado lá atrás. O e-commerce,
ele tem muito disso. Você deu o dado para ele te entregar um produto, não necessariamente para ele te bombardear de comunicações de descontos ali. Então, a gente vai ter que fazer um trabalho para trás e entender, dentro da nossa base, qual foi a autorização que aquele cliente nos deu no passado. Ele nos autorizou a fazer comunicações periódicas com ele, entregar descontos, promoções, etc. Puta, beleza, ele já está dentro do nosso opt-in. Qualquer coisa que esteja meio sombrio, é necessário fazer esse opt-in novamente ali. Então, tem uma tranquilidade numa parte ali, se você está dentro das best practices ali, construir o seu first party de forma bonitinha, clara, sem aqueles opt-ins escondidos lá atrás, cara, você já tem meio caminho andado aí, você não vai desperdiçar a sua base inteira. Fez loucura de fazer aquisições de bases a Deus dará aí nos últimos anos, a gente perdeu boa parte do potencial do nosso first. E ela aí... Pode. Deixa só complementar aqui, aí vai para... Só um complemento que vocês falaram, tem além das bases de aquisição, eu posso, né, eu passei os primeiros 18 anos como cliente também, eu era anunciante, cliente sempre. Marketing, digital. No final, você sempre pede tudo. Vou pedir, depois eu vejo para que eu vou usar. Isso é uma prática comum. Acabou essa história de pede para depois eu vejo que eu vou usar. Não tem mais isso, né? Pede time de futebol, pede o nome do cachorro que ele tem, pede o estilo de música. Uma hora a gente vai fazer uma ação de relacionamento para usar esse dado. E aí, como é que você vai pedir agora? Você nem vai lembrar o que é pedir. Então, sabe aquele time que um dia que eu pedi, esquece. Melhor jogar fora e começar tudo de novo, né? E um outro ponto importante, complementando o Paulo, se houver qualquer problema, seja no anunciante, na agência que está envolvido, e se tiver que entrar uma auditoria, vão pegar esses dados que estão lá guardados e você não vai ter explicação para quê. Então, às vezes, é melhor deletar e tirar do que depois você não correr o risco de dar explicação que você não tem para aquilo, né? A minha pergunta é o seguinte, a gente sabe que a lei ela se aplica para pessoas físicas, certo? Pessoas naturais. Só que, pelo menos no meu entendimento, existe uma área cinzenta que é quando você está lidando com uma pessoa física que está representando uma empresa. Como que você lida com esse tipo de cadastro, sabe? Você vai ter o nome, você vai ter o telefone dela, o e-mail, por exemplo. Todo mundo aqui hoje, são várias pessoas físicas, mas que vêm, às vezes, representando a empresa onde elas trabalham. Você tem um contato numa área de vendas, que é a pessoa com quem você vai falar, você vai tentar oferecer um produto. Como que você lida com esse tipo de informação? Que é um B2C, mas com objetivo B2B, né? Você quer a pessoa de compra, B2B, você quer a pessoa do marketing. Mas você está lidando com pessoas certo? por trás. Com as pessoas que estão dentro de uma empresa. O seu entendimento está correto, é uma área cinzenta mesmo aí. Inclusive, no GDPR é uma área cinzenta. A nosso ver, uma das exceções de possibilidade de utilização de dados pessoais sem o consentimento é a execução de contrato. Então, quando você está representando uma empresa e que essa empresa tem relacionamento comigo ou com a minha empresa, a gente está executando um contrato ali. Ainda que não exista um contrato formal, você não é meu cliente, não é meu fornecedor, mas existe ali uma relação contratual entre empresas. Então, por conta disso, você tem a possibilidade de utilizar. Agora, se eu pegar o seu dado, então, você é diretor da empresa tal, e que está cadastrado aqui para mim, nesse banco de dados, eu vou fazer uma ação que eu vou usar todas as pessoas físicas cadastradas por trás das pessoas jurídicas no qual a minha empresa tem relacionamento para qualquer outra coisa. Bom, aí eu vou precisar do seu consentimento, porque fugiu ao escopo de execução do contrato específico. Entendido. E como fica, assim, Alan, Felipe, aqui do lado de cá, como é que fica essa história dos dados para o estudo, né? A gente fala, putz, eu peguei uma informação, o cliente comprou um produto numa loja física, foi lá, passou o cartão de crédito, fez um cadastro para execução de contrato, está dentro da lei, aquele pedaço. Eu não vou ficar abordando ele mais com algumas coisas, ou com e-mail, com isso, com aquilo, mas eu tenho um histórico lá de, sei lá, 1 milhão de vendas que eu posso estudar aquilo, para entender sazonalidade de produto, para entender clusterização de cliente. Eu não vou usar aquela informação para impactar ele diretamente, mas eu quero usar aquela informação para estudar e aprender mais sobre o meu negócio, o meu mercado, o meu produto. Isso eu posso? Isso eu não posso? Como é que isso fica para dentro de casa? Eu estou usando isso para dentro de casa, Alan, ou Felipe. Isso vocês entendem que é algo que é possível ser feito? Porque hoje as empresas fazem. E a gente está discutindo sempre o
o impacto ao cliente pessoa física, o impacto à pessoa física, né? Tanto faz se é cliente ou não. Quando eu não estou impactando ela, mas eu tenho informação dela, essa parte do banco de dados que vocês falaram, apaga, joga fora, que você não sabe como explicar. Eu posso continuar usando isso para estudo interno ou eu tenho que apagar e jogar fora mesmo? Tem uma... Então, o dado pessoal, ele pode, a partir do momento que você não está numa daquelas 10 possibilidades de utilização, você tem capacidade de utilizá-lo se ele for anônimo ou anonimizável. Então, esse seu exemplo da utilização da captura no ponto de venda, e que isso já acontece nas credenciadoras, esse dado ele é anonimizável. Ou seja, ele não sabe mais que foi o Paulo, ele sabe o perfil daquela pessoa que comprou em tal lugar e sabe todo o movimento e o mapa de consumo. Então, a partir do momento que você anonimiza esse dado para uma utilização que não aquela que foi contratada, você pode utilizar. Agora, é óbvio que a credenciadora, a própria bandeira, o subcredenciador, enfim, a rede toda ali de pagamento, eles têm a autorização, uma vez que eu contratei, eu tenho o cartão da bandeira XPTO para capturar meu dado, senão seria impossível de completar aquela transação, né? Aí volto para a execução do contrato. Então, para a captura da transação e para a própria transação em si, ele não precisa mais do meu opt-in. Agora, para usar o dado do mapa de consumo, aí só se ele anonimizar. Tá bom. Não posso identificar que é o Denis, mas consigo identificar que tem aquele isso. Ou se no contrato de emissão do cartão, ele já tiver uma cláusula expressa onde eu dou o consentimento de captura do meu dado. Pode vir. Então, quando a minha emissora manda o meu cartão de bandeira tal, no contrato já vem, olha, você já dá o consentimento que eu vou usar seu dado para XYZ. O disclaimer vai aumentar, então, é isso? Vai, consideravelmente. Aquele check-in, então, que a gente já não lia antes, vai ficar maior. Mas vai ficar escondido. Eu acho que saiu recentemente na Câmara dos Deputados uma emenda na lei que autoriza estudos para fins de saúde. Aí pode usar todos os dados, tem uma brecha maior para esse tipo de estudo, tá? Voltados para objetivo de saúde. A parte de estudos ainda está dentro do sentido de, se eu informar para o meu cliente que eu vou usar o dado dele para determinado fim e que eu vou trazer um valor para ele no final desse estudo, vou entregar um produto mais customizado, uma experiência mais relevante para ele, uma experiência mais bacana, ainda entra naquela autorização dele permitir dar o dado para a gente realizar certo estudo ali. Agora, também algumas empresas têm falado, putz, mas eu não vou com esse dado para a mídia, vou usar só dentro de casa para estudar. Você ainda está passível de multa se isso não tiver explicitamente autorizado e não só autorizado a captação do dado, o estudo, o que eu vou fazer com aquele dado. Por que eu vou cruzar esse dado com esse e qual que é a finalidade desse estudo? Junto com o benefício para o consumidor, senão ele não vai te dar autorização. Oi, tudo bem? Me pergunta o seguinte, os exemplos de consentimento e coleta que a gente está falando até agora, eu poderia dizer que são exemplos mais, eu vou chamar de manuais. Agora, e essa coleta automatizada? Imagina o seguinte, eu dou um consentimento para um site usar um cookie, que é uma coisa que você explicitamente dá o consentimento. Só que aí você descobre, alguém deu o exemplo, não vou ficar perguntando, né, o cachorro, o que gosta, o que não gosta. Então, esse consentimento na prática, né, te permite saber tudo isso, né? Então, isso é comum hoje, a pergunta é, continua valendo? E também, talvez, uma linha parecida, rede social. Imagina, a pessoa às vezes coleta informação de rede social. Por eu ter postado, é presumido que isso eu quero que seja público ou também é uma zona cinzenta? Legal. Posso falar? Posso. Vou começar do final, tá? O fato de você estar numa rede social, ainda que seja em perfil aberto, não significa que aquele dado possa ser usado para outro fim que não para aquela rede social. Então, quando você está ali no Facebook, no Instagram ou qualquer outro, você já aceita os termos e condições daquela plataforma e lá está dizendo para que o Facebook ou o Instagram ou qualquer outra rede vai usar esse dado. Eu, como indústria ou comércio, enfim, ou qualquer tipo de empresa interessada no seu dado, eu não posso ir nessa rede pública, que você tem um perfil aberto, coletar esse dado para fins comerciais próprios. Aquele dado é seu, continua sendo seu. Então, não é possível se fazer isso, né? Exceto, vamos lá de novo, acho absolutamente
inviável isso acontecer, mas o Facebook tem nos termos e condições que, olha, então a empresa XPTO pode vir aqui e coletar o dado de vocês para usar para fins comerciais dele. Acho isso inviável, mas seria a condição. Com relação à coleta de dado automático, ainda não se tem como é que vai ser o regramento disso no dia a dia, mas a gente tem o GDPR, que é onde a LGPD, a nossa lei brasileira, se inspirou, e lá o site ele é obrigado a informar que ele está coletando o cookie e para quê? E você dá o consentimento ou não na hora, né? Então, não sei se alguém já teve a oportunidade de navegar em algum site na Europa, mas ele te dá a informação do cookie. Se você disser não, você para de navegar naquele site, né? Então, ele continua sendo o consentimento, né? Foi o que ele falou, não pode mais ficar esse disclaimer, e é um disclaimer, vai ter que ser um disclaimer árido mesmo, porque você vai ter que dizer a finalidade. Então, estou captando o seu dado, quer dizer, eu estou colocando um cookie aí para captar o seu dado para 2 pontos, né? E aí o pessoal de marca vai ter que ser bem criativo para poder explicar o porquê, né? Ou colocar ali um negócio menos árido, né? Mas de toda forma vai ter que ficar claro pro usuário, pro navegador, o porquê que você está coletando aquele dado. Deixa eu dar alguns exemplos na prática, o que muda, né? Pensando um pouco da parte digital. De novo, não é só o digital que vai mudar, é o offline também, é o ambiente físico, né? Seja numa captação, num evento que eu faço, a menina que está lá na frente recebendo, né? Um rapaz que está ali fazendo perguntas para quem está chegando os convidados. Ali tem que ficar claro também porque eu estou dando um determinado dado. Então, desde o físico, seja no papel, seja numa assinatura ali, vai ter que ter esse consentimento, ou no digital, que a grande maioria é no digital, né? Então, cada dia que passa, a gente está deixando o nosso dado por um monte de lugares, aplicativos e tal. Aí tem alguns casos que vale para a gente pensar, né? Uma coisa é um aplicativo de tempo. Vou lá, ele me pede a localização. Ok, né? Localização porque eu preciso saber do tempo daqui onde eu estou. Tal. Mas e aplicativos de jogos, por exemplo, que pedem também localização? Então, assim, tem isso tudo no dia a dia que não vai poder fazer isso mais, contanto que você peça. Aí, para pedir é complexo, né? Porque um aplicativo que é de jogo, pedir localização, para que você quer? Então, o negócio vai ficar mais complexo e complicado nesses termos, né? E na prática, para as empresas também, muda muito assim. Todos os sites vão ter que mudar. Então, o que a gente está vendo na Europa, né, de todos os cookies ali vai ter que mudar. Não é só colocar você aceita ou não, é você aceita para quê? Eu vou captar o teu dado para tal coisa. Tem uns bons cases na Europa que também vão começar a acontecer no Brasil. Eu tenho 5 tipos de cookies ali para você aprovar ou não. Se você não aprova, eu posso mudar a navegação, posso não deixar você navegar. Então, nosso site vai ter que mudar, o formulário de entrada e de captura de dados vai ter que mudar. Aqueles checkbox, você entra no formulário, o checkbox está clicado, não pode mais. Para cada checkbox, ou para cada dado que você peça, você tem que explicar para que é. Eu preciso ter endereço para isso, eu preciso ter e-mail, porque... E não é assim, para eu mandar e-mail. Não, para mandar e-mail de oferta do produto X. Tem que ser muito explícito. E depois também não pode ficar empurrando nada. Se o cliente quiser saber, tem que estar claro ali, ó, você deu aqui o consentimento para isso, então eu estou utilizando. Então isso é bom porque, de novo, né, cada vez menos dados para se trabalhar, mas com muito mais qualidade. Desculpa até invadir a área do Paulo, mas nesse ponto você pode ter um opt-in único liberando iniciativas em diferentes canais. Não preciso estar no Face e pedir o opt-in para falar no Face. Se você tiver um opt-in onde eu falo explicitamente, vou conversar com você com esse objetivo nos canais XPTO explicadinho para ele, não vejo a necessidade de a gente ter por canal, Paulo. Até porque o opt-in não é o canal, o opt-in é para a empresa, né? É isso. Eu dou o opt-in para a empresa XPTO, não para a empresa XPTO no Face ou no WhatsApp ou em qualquer lugar. Então é para a empresa, para o CNPJ. Só para deixar registrado aqui no vídeo, no áudio, que a pergunta foi para o seu opt-in, ele é omnichannel ou não omnichannel. Ele pode sim ser omnichannel, não importa o canal que você dá opt-in, esse dado, se tiver bem explicado, explícito, transacionado por todos. Eu acho que um ponto, exemplo na prática dessa mudança, dessa captação de dados automática, hoje as nossas operações na Pepper, todos os dashboards eles estão conectados via API nas plataformas. Então, a quantidade de dados e informações que eu captava há
3 anos atrás, vindo do Face, versus o que eu tenho hoje, é bizarro o que caiu ali. Vocês lembram, alguns anos atrás, aqueles aplicativos, aquele quiz, veja quem seria você no mundo animal. Aquilo lá são N iniciativas ali para você dar um opt-in falso, escondido, e lá ele raspava todos os seus dados, inclusive no passado a lista de amigos. Então, esse caminho aí, inclusive de captação de dados automáticas, já vem acontecendo ali há alguns anos. Muito por causa da GDPR, ali a gente sabe, o Facebook não foi bonzinho e falou, nossa, vou cuidar melhor, ele tomou uma paulada mundialmente falando e teve que se adequar rapidamente. As outras plataformas vão seguir o mesmo, com mais ou menos velocidade. Se já não seguiram. Hoje eu já vejo a quantidade de dados e informações que eu tenho é muito mais rasa e inferior do que eu tinha no passado. E essa navegação em sites europeus é interessante para a gente ver essa mudança aí de comportamento. Acho que o site da IBM estava bacana para dar uma olhada também. Ele te mostra não só, te explica o porquê do cookie, mas ele já começa a te dar a possibilidade de você tirar determinado cookie nesse exemplo que o Alan falou. Putz, quero o cookie para ser... Eu não quero receber remarketing desse site, mas pode me cookiar aqui para me oferecer um UX bacana quando eu estiver navegando, algo que seja aderente ao meu perfil. E o ponto que o Alan falou, acho que é muito bacana, que quando a gente está falando dessas mudanças, eu não estou falando só de infra, da parte do back-end ali por trás, de onde esse dado vai, em qual banco de dados. Eu estou falando de UX também. Como é que é a nova navegação dos sites a partir do momento onde esse cara pode me dar um cookie para determinado objetivo, mas para outro não? Talvez eu tenha que mudar toda uma navegação e ter um direcionamento, uma árvore de navegação para cada perfil, para cada opt-in que eu tenho no meu site. Aí entra os 14 meses, está pouco para a gente correr atrás, sabe? Não, e você tocou num ponto interessante da parte do back-end e do front-end. Eu estou mais na parte do front-end do que no back-end em termos de profundidade. Provavelmente eles têm uma profundidade muito maior. Mas só como um ponto interessante, eu comentei no início sobre Consumer Intimacy e Data Intimacy. Se você pegar a evolução do ecossistema como um todo, a gente de 2008 até 2012, a gente teve as pessoas eram aficionadas por app, assim, era a geração do app, vou criar um app para tudo, vai ter um app para eu ver o tempo, vai ter um app para ver qualquer coisa. De 2012, mais ou menos, até 2016, foi a era do social, do like. Basicamente, as pessoas eram aficionadas pelo like, o social, interação, o comentário. E eu acho que a gente está entrando numa era de um ecossistema muito mais complexo agora, onde o dado ele deixa de ser uma moeda de troca e ele passa a ser a principal moeda de troca no poder do consumidor. Eu acho que o ecossistema como um todo ele mudou muito. A virada do poder pro consumidor aconteceu com a chegada do mobile. Hoje, 93% da população no Brasil já tem penetração no mobile, mais de 70% dos lares já tem conexão com a internet. Então, é uma coisa que, no final, ele virou o parâmetro principal de toda e qualquer empresa que está querendo jogar nessa indústria agora de data, mobile. E um dado super interessante, a gente vê que 70% das empresas elas não estão preparadas hoje para se adequar no LGPD. Mas eu iria mais, eu acho que somente de 4% a 5% das empresas estão preparadas para o DDM, que é o Data Driven Marketing, que não é só entender o dado e a parametrização jurídica disso por trás. Isso é o mínimo que qualquer empresa deveria fazer em 14 meses. Daqui para frente, 14 meses, eu acho que grande parte da disrupção de todos os mercados que a gente está vendo aqui, eu como indústria de CPG, mas qualquer indústria que está aqui vendo a gente vai ser disruptado por qualquer outra empresa que tenha o dado como principal moeda de troca com o consumidor. As funks que eu falei no início podem disruptar qualquer pessoa. Você vê a Amazon hoje colocando um anúncio dentro da Duracell, aparecendo com uma pilha da própria Amazon no próprio anúncio que a Duracell está anunciando pilha com metade do valor. Qualquer commodity hoje pode ser disruptada por uma funk que tem dado como principal meio de troca com o consumidor. Dado interessante, a gente gosta muito de La Casa de Papel, que bombou, eu acho, provavelmente no Netflix, há bastante tempo atrás, sei lá, um ano e alguma coisa. A La Casa de Papel ela foi um desastre na Espanha. Ela ficou grande parte do tempo como sendo uma série fracassada na França, na Espanha, e o Netflix, com dado, com consumer intimacy, entendendo o comportamento do consumidor e pegando esse dado, conseguiu entender em profundidade quem era e como era a forma de comunicar isso. Isso é DDM na veia, Data Driven Marketing, e conseguiu bombar isso mundialmente, principalmente no Brasil. Então, a disrupção do mercado, na minha visão de quem está sentado aqui nessa sala, não é sobre o LGPD. O LGPD é só mais um step para uma revolução, e a gente gosta muito de falar em Digital Transformation, que eu acho que é a palavra do momento agora. Mas, assim,
Digital Transformation vai mudar qualquer segmento. Talvez hoje Magazine Luiza seja uma das principais em termos de Digital Transformation, de exemplos aqui no Brasil de que tem feito isso, mas qualquer empresa que está aqui hoje pode ser um escritório de advocacia, pode ser uma grande indústria, como é o meu caso, que está na Ambev. Ela tem que ter muito cuidado e muito apreço para o consumidor e que nível de informação esse cara vem dando para a gente para chegar em nível de intimidade ideal para não ser disruptado e virar commodity num momento daqui a 5 anos você poder virar um commodity. Então esse é um ponto só que eu queria trazer do front-end na visão. Eu tenho uma dúvida legal, que ele falou da emenda lá, estudado foi para a área de saúde. Aí eu lembrei que eu li rapidamente que a LGPD tem por volta de 30 páginas e a GDPR tem 80. E aí eu li um artigo rápido, assim, dizendo que então a brasileira mais sumariada e que recentemente se formou uma agência nacional para cuidar aí de controlar essas iniciativas da LGPD. Então, minha dúvida é, a gente pode esperar mais adendos legais ou mais regulamentação, ou seja, a coisa já está definida, ou a gente ainda pode esperar que vão haver mais definições? A própria característica do sistema legal brasileiro, por isso que a nossa lei é um pouco mais curta, quer dizer, a gente tem uma lei que a gente chama de uma lei geral e depois ela passa necessariamente por regulamentações infralegais. Isso acontece em vários mercados, né? Isso é uma tendência um pouco mais moderna. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, que foi criada em 31 de dezembro ao apagar das luzes, foi a última assinatura do Michel Temer, né? Ela está agora em fase de constituição. Então, são 21 cadeiras que elas estão sendo ocupadas, está uma briga política, aquela coisa tal. Então, com certeza, virão regulamentações infralegais da ANPD, até porque não se tem certeza de como vai se fiscalizar isso, o que vai se exigir. A lei ela tem o princípio, a nossa lei brasileira, ela tem o princípio da accountability. Então, não adianta nada a gente fazer tudo isso que está se dizendo da Lei Geral de Proteção de Dados se eu não comprovar que eu fiz aquilo corretamente. Né? Não adianta nada eu ter dentro da minha empresa o DPO, que é o Data Protection Officer, o encarregado, né? Se aquele DPO não estiver corretamente treinado. E não se sabe ainda quais vão ser as bases para cada uma dessas perguntas. Né? 2, 3 semanas atrás, me recordo exatamente, teve uma discussão grande no Congresso sobre uma eventual flexibilização da LGPD para pequenas, médias empresas e startups. Né? Essa questão de pesquisa acadêmica, dados jornalísticos, então tudo isso está sendo discutido, muito provavelmente vai ser flexibilizado mesmo e com certeza a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai trazer regulamentações infralegais. Desculpa. E a gente fica aqui torcendo para que eles comecem com eles mesmos, todas as leis, as multas, né? Com o próprio governo, porque tem bastante coisa para ajustar. O Fê, me fala uma coisa, eu estava olhando aí nos últimos 2, 3 anos, a gente consegue ver as grandes empresas, principalmente CPG, que não tem esse contato direto com o consumidor final, Ambev, Johnson & Johnson, tantas outras nessa linha, P&G, Unilever. Caramba, não sou eu que tenho acesso a ele, né? Quem tem é o Pão de Açúcar, que monta um app, vira um marketplace de desconto e tem total domínio do consumidor final. Então tem uma corrida pelo First Party Data grande acontecendo no mercado como um todo, na indústria como um todo que se atua. Como que você vê você e seus colegas ali de trabalho precisando acelerar essa corrida que está perdendo às vezes campo e espaço para quem tem a informação já pronta dentro de casa e aí tem toda uma questão agora legal, jurídica e tudo mais, tem que se preocupar. Então plataformas estão surgindo de First Party Data na veia. Mas tem agora um viés forte aí que tem que se preocupar por trás. Denis, eu vou te responder, na verdade, não da minha indústria em si, mas é um dado super interessante também. Reed Hastings, que é o CEO do Netflix, há um tempo atrás, numa das convenções dele, fez um dado interessante. Ele foi perguntado de que o tirava o sono dele no dia a dia. Talvez a Netflix seja uma das empresas que mais tem a first party data e mais tem a consumer intimacy dessas FANGs como um todo. E a resposta dele foi bem interessante. Assim, provavelmente quem tem filho aqui ou gosta de gaming, conhece o game Fortnite. Fortnite é um jogo que crianças, em média, e até jovens adultos, jogam aproximadamente 12 horas a 10 horas todos os dias o jogo.
E isso ele está em versão beta ainda. É um game sim, de celular, só para vocês entenderem o nível de profundidade já disso. Milionários. Exato, na beta. Então, assim, o ponto é menos sobre first party data e mais sobre consumer attention. O que tira o sono do CEO do Netflix é o nível de atenção que o consumidor está tendo com ele. A quantidade de tempo que uma pessoa passa vendo uma série, em média 1 hora, 40, ou se você vê um binge watching da vida, vai dar 10 horas e tudo mais. Só que a atenção que ele está dando para um jogo está competindo com a atenção que ele está vendo no Netflix. Eu, como indústria, ou qualquer indústria, esse é meu ponto, o que vai disruptar o nosso negócio não é o first party data, é a atenção do consumidor. Todo mundo está na atenção, tem um lado interessante que o nosso VP de marketing da Bev gosta muito de falar, que é o Ricardo Dia. Se você pegar o seu celular hoje e for um iPhone e você vê o screen time do tempo, você vai lá em ajustes, screen time, etc., vê o tempo que você passa no celular, todo mundo dessa sala aqui, inclusive, vai ter mais de 5 a 6 horas de celular por dia. Fora o seu tempo que você dorme, fora qualquer outra coisa. E grande parte desse uso está, muitas das vezes, em redes sociais, WhatsApp, etc. Então, assim, o First Party Data ele é engraçado porque as CPGs, em geral, elas buscam o First Party Data para tentar entender o Consumer Intimate, para daí sim começar a drivar a atenção. Todos os Digital Natives, que você pega todas as FANGs novamente, são Digital Natives, elas já iniciam um passo largo. Então, assim, na minha visão, First Party Data, LGPD, dados, etc., quem está pensando nisso agora já está morrendo, já está atrasado e já, de alguma forma, já está sendo disruptado e nem sabe. Eu, como uma grande indústria, já estou com medo disso. Netflix, que talvez seja a ponta do iceberg da disrupção em termos digital, já está com medo de um game que é em versão beta do mobile. Se você... Tem um ponto interessante, que pena que eu não tenho um vídeo aqui, mas eu peço até para colocar na tela. Tem uma savana, assim, um vídeo de uma savana, 2 cerdos brigando, e lá no fundo está vendo um pontinho correndo, e você com 2 cerdos brigando. É você e seu concorrente. Eu e talvez uma Coca-Cola da vida, ou uma Heineken da vida, batendo cabeça e tentando brigar ali por um market share ou fazendo qualquer outra coisa, enquanto está vindo um pontinho lá do fundo e a gente não está olhando esse pontinho. Essa atenção é o leãozinho que está vendo comer o cerdo e o cara não está vendo. Ele vem, mata o cerdo e depois ele fala, nossa, que pena. Morreu, a câmera fotográfica morreu, o táxi morreu para o Uber, o motor, a combustão morreu para o carro elétrico e grande parte das inovações, muitas vezes a gente não consegue enxergar por miopia e marketing. Não vai ser o LGPD que vai matar o dado. Quem vai matar o dado é a miopia de quem está sentado tomando decisão, se importar que é uma lei. Não é uma lei que vai te matar, é uma coisa muito maior que vai te matar em termos de disrupção e first party data. Isso tem que sair da cabeça das pessoas. Acho ótimo isso. Tem um ponto bacana, eu concordo muito que LGPD não é meio, não é fim, é premissa. Precisamos estar adequado, ponto. A partir daí, como é que a gente vai usar todo esse potencial dos dados para algo de fato relevante? Juntando nesse dado, eu vi um estudo bacana da Time que ele fala que hoje o ser humano tem um nível de atenção menor do que um goldfish, aquele peixinho dourado. O peixinho dourado ele consegue olhar para você e não ser distraído mais tempo do que um ser humano. A gente está conversando aqui, é só olhar. Pingou o celular ali, ó, já está mexendo no celular, alguém te mandou uma mensagem. O nosso nível de atenção é muito baixo hoje em dia. Por quê? A gente está sendo impactado por todos os lados. Overload de informação. A gente está disputando nas redes sociais com o bebezinho que fala que é engraçado, com o gatinho da amiga, com o seu sobrinho que nasceu. As marcas estão num nível de competição de atenção muito gritante e bizarro, como a gente nunca teve isso antes. Então, hoje, realmente, o desafio das marcas não é o LGPD só, isso é premissa. O desafio que a gente tem hoje no cenário atual é relevância. Como que eu consigo ser relevante para esse consumidor que tem menos atenção do que um goldfish? E aí, juntando com o First Party, eu acho que o First Party ele tem um poder grande de te ajudar a chegar nesse final. Ele, de novo, ele não é fim ainda, ele é um meio, mas ele é um meio importante ali. Eu acho que a gente está vivendo uma era agora novamente fortalecendo o First Party, né? A gente passou os últimos anos ali... CRM voltou pra moda, O CRM voltou pra moda. O CRM existe, eu brinco lá na Pepper. Cara, o CRM existe desde que as montadoras achavam que iam vender carros entregando papel embaixo da sua porta. E hoje, ali nos últimos 2 anos, o que tem de gente batendo na porta querendo uma estratégia de CRM, parece que é uma nova disciplina, uma nova estratégia. Mas, cara, ela tá aí, a gente só deixou de dar a devida importância e agora tá
todo mundo correndo atrás disso. Ela saiu da moda, né? E o first party, acho que ele tem a gente está vivendo esse fortalecimento ali de captar esse dado, o dado proprietário. Por quê? Partindo da premissa da LGPD, é um dado que você tem mais controle, você sabe como captou, você sabe onde você está armazenando, você sabe para que você vai usar e você já conhece o teu target. O third party, que é o dado de parceiro, você já não tem essas respostas tão claras e controladas. Ô Alan, me fala uma coisa, quero me adaptar à lei aí, contrato um advogado e um cara de tecnologia, tudo que é site, consulta que eu vejo, o pessoal foca tanto na questão legal e na questão tecnológica. Mas é só isso mesmo? Acho que não, né? Não, começa por aí, né? Eu acho que a gente tem visto, tem andado muito no mercado, como a gente falou, né? Multinacionais estão fazendo já por conta da Europa, mas tem uma camada enorme de empresas que nem se movimentaram ainda. Isso é um risco gigantesco, porque é complexo, porque às vezes não sabe como, começa a montar um comitê dentro da empresa, mas a gente vê o seguinte, dificilmente uma empresa consegue se adequar 100% com as pessoas internas. Pode ter ótimos profissionais, como a gente sabe, grandes empresas têm, todas as empresas têm ótimos profissionais, mas a lei é tão complexa, tão específica em alguns pontos, que é impossível internamente você conseguir dar conta do recado. E aí existem essas soluções, até como a nossa, como a Guardians Consulting, para ajudar. Ele, claro que o jurídico é a espinha dorsal do negócio, é onde começa tudo ali, né, porque ele vai interpretar a lei e dizer o que você precisa fazer. Geralmente começa como? Né? Começa com um assessment, né? Um diagnóstico jurídico da empresa, para quem não fez nada ainda, né? Começa com um diagnóstico do jurídico, mapeando todos os pontos que a empresa tem que corrigir ou se adequar ou que já estão ok com relação às novas leis, né? A partir desse levantamento, tem uma vertical de dados e de tecnologia que entra na empresa para olhar exatamente todos os pontos, né? Sistema, divulgação, processos dentro da empresa. Então, aquele pendrive que vai para lá, para cá, o arquivo de Excel que manda para fazer o lookalike para o veículo de mídia, os processos da empresa, sistema, CRM, banco de dados, tecnologia, tudo que você imaginar. E o que a gente também ouve muito, que é um erro, muita empresa fala, não, mas eu uso o software X, que é do mercado, enorme, internacional, tal, tá tudo certo. Mas esquece todo o ecossistema que está em volta. A nova lei é o seguinte, mas vou dar um exemplo aqui. Você liga amanhã num saque de uma grande empresa. Não quero mais receber nada de informação que você está mandando um e-mail para mim, tira meus dados daí. Não. O saque vai lá, tira, só que o saque não estava interligado com a base central, que não sei o quê, e aí o cliente vai receber de novo outra informação. Então, isso é um erro básico que vai acontecer, porque não está todo mundo ligado ainda. Então, com esse modelo, né, de jurídico mais tecnologia e dados, você tem um diagnóstico grande, mapeamento grande, tudo que você precisa, tudo que está ok, tudo que você precisa se movimentar. Dali para frente, aí tem um plano de trabalho, que daí é realmente por isso que a gente fala, né, de novo, só esse assessment, esse diagnóstico inicial, jurídico e tecnologia, numa empresa média, a gente está falando aí de 2 meses, 1 mês e meio, 3 meses às vezes, porque realmente é muita informação para olhar, né, muito dado. Você entra lá, você tem que falar com 10 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas diferentes dentro da empresa. Depois disso, você tem um plano. Preciso trocar meu CRM, trocar a base de dados, colocar mais segurança, mexer no processo, treinar a equipe, gerenciar o modelo, tudo muda. Ou tudo melhora e se adequa. E aí entra a parte de segurança, então empresa de segurança que fala, vai olhar o Wi-Fi, shopping center, tem que olhar se o Wi-Fi não está ligado a alguma empresa que o dado sai e vai para os Estados Unidos e vai para a Holanda, não sei o que, e volta, e o Wi-Fi está levando um dado, possivelmente vazando o dado do Wi-Fi do shopping center. Depois tem a parte de PR, né, de imprensa, que é super importante também. Por quê? De novo, né, a nova lei traz o seguinte, o quanto mais rápido você responder se tiver algum vazamento ou algum problema, melhor será ou menos impacto terá. Menor a multa. Então, estar preparado ter equipes e processos de tecnologia e dados funcionando perfeitamente, do tipo, vazou um dado aqui agora, e aí, liga para quem? Não sei, peraí, deixa eu ver, liga para a TI. 77% das empresas no Brasil, 77% das empresas no Brasil, uma pesquisa recente, diz que as empresas não estão preparadas se tiver algum incidente, ou seja, não sabem para quem ligar ou o que fazer. E por isso que está tomando multa. Já tomando multa baseado nas leis atuais vigentes de direito do consumidor, de marco civil da internet e tal.
Então, PR, por quê? Um plano interno já de caso haja algum vazamento, tem lá o DPO preparado para falar com o órgão público, para treinar as pessoas internas, para olhar internamente, para ver se não tem algum outro problema. O que vai falar na imprensa? De novo, né? A publicidade que vai precisar fazer, imagina. O texto. Qual é o plano? Eu vou para onde? onde? Jornal, TV, revista, rede social, site meu. O que eu faço com isso? É um monte de coisa. E a parte de usabilidade, que a gente falou bastante. Então, assim, tem uma camada enorme de começa com dado jurídico e aí vai embora. Então, jurídico e tecnologia é o começo de tudo, mas tem processo para rodar na empresa como um todo. Você falou uma coisinha dos Wi-Fi e tem hoje uma série de tecnologias aí de câmera de segurança com reconhecimento facial para identificar quem é quem, se é homem, se é mulher, se é isso, se é aquilo. Hora para a parte de estudo, de público, de quem está frequentando uma loja física, hora, às vezes, por segurança, sei lá, é da polícia. Tem shopping que tem câmera que tem reconhecimento facial, mas isso é mais da polícia, porque... Como é que fica isso, né? Vou passar no aeroporto, estou lá passando na Polícia Federal. Tem uma câmera que... Como é que fica essa parte do reconhecimento facial? Porque isso é uma informação tão importante quanto o CPF, não? Acho que só um complemento, acho que vocês podem responder bem aí essa história do como é que a lei vai tratar isso, mas teve 2 casos recentes no Brasil, no metrô, utilizando reações das pessoas no metrô com relação à publicidade dentro do metrô, teve que ser tirada do ar, que não estava legal, não estava dentro, não estava ciente, as pessoas estão lá andando e não tá me filmando para quê? Né? E o segundo, uma marca de roupa famosa no Brasil, também montou uma vitrine no shopping aqui, filmando e queria ver a reação das pessoas com relação à roupa. Ficou uma semana no ar, teve que tirar também, porque eu não posso ficar filmando as pessoas. E aí, fora que tem criança ali, tem outros tipos de informações mais sensíveis ainda, que é muito grave isso, né? Acho que só esse ponto da tal marca de roupa, esse é um daqueles casos que foi um projeto onde teve um investimento parrudo para a gente chegar nessa tecnologia, mas eles não se atentaram no que poderia vir de regulamentação em cima da LGPD. Esse é um investimento ali que foi pesado. Eu conheço esse projeto a fundo ali. Saiu semana passada. A Ering estava... Acho que foi essa loja, acho que foi no Rio, né, Alan, se eu não me engano. Chaburumbi? E, cara, é um projeto... Eles estão passando por todo um projeto de transformação digital. Isso é uma ponta, um pedaço do projeto. Tá? O projeto não é baseado só nesse reconhecimento facial na vitrine, mas imagina o tamanho de investimento de uma empresa como a Ering, com a quantidade de lojas que ela tem. Então a importância da gente, a hora que te cai um projetinho na mesa ali, a gente parar e ver que possíveis casos a gente vai ter ali. O Paulo vai complementar mais tecnicamente, mas o pouco que eu vi de reconhecimento facial para fins de segurança, isso já está caindo numa liberação ali, beleza? A própria China saiu uma notícia que eles estão conseguindo mapear 100% da população já, nas grandes metrópoles, obviamente, né? Chineses. Que não são ter essa diferença toda racial que a gente tem. E a grande questão quando a gente sai dessa caixinha de segurança e vai para outros fins ali, como a gente tem visto. Claro. Pode-se dizer se uma empresa está preparada para atender o GDPR, também está preparada para atender o LGPD? Em grande parte, sim. Em grande parte, sim. Eu te diria que o LGPD é uma atualização do GDPR. Então, se você está preparado para o GDPR, muito provavelmente você está pronto para o LGPD, talvez com uma outra tropicalização, né? Mas a questão da segurança é isso mesmo, segurança pública é uma das exceções que você pode utilizar, né? E aqui eu achei interessante o debate porque a LGPD ela é um marco, com certeza, no tratamento de dados, né? Mas a gente não pode esquecer que o Brasil tem todo um arcabouço de leis que tratam diversos outros assuntos. Então, por exemplo, essa questão da Ering, teve ali um incidente de direito de imagem. Você não pode usar direito de imagem, direito de menor, marco civil na internet, você falou Constituição Federal, questões regulatórias, você tem regras do SEMP, a gente falou aqui de banco de cartão de crédito, tem regras de Banco Central. Então, você já tem regras para tratamento de dados em diversos segmentos, diversos setores. Na maioria, diria, né? Aqui, a Lei Geral de Proteção de Dados, na verdade, ela é um overview sobre a forma como eu vou tratar comercialmente o dado. Então, que nasce com a coleta,
A gente fala bastante de tratamento de dado. O que é tratamento de dado, né? Então, o tratamento de dado, ele nasce com a coleta e é tudo aquilo que você faz com o dado até a destruição, né? Então, você coleta, você armazena, você classifica, você clusteriza, você processa, você vende, você utiliza até a destruição, incluindo a destruição. A destruição é uma forma de tratamento. Então, a gente tem que se certificar que lá no meu servidor, lá na Malásia, o dado foi destruído, né? Mas a utilização comercial disso. Agora, eu continuo tendo que respeitar que eu não posso capturar a imagem de ninguém sem autorização, exceto para fins jornalísticos, né? Que eu não posso usar voz, imagem, etc., sem que eu tenha também os devidos consentimentos. Então, não vamos esquecer de tudo que a gente já tem. Né? Oi, boa noite. Na verdade, é um comentário, né, sobre o prazo. O pessoal está falando 14 meses, né? É isso? É isso, né? Então, que originalmente, né, o prazo seria fevereiro de 2020. Aí foi prorrogado por uma medida provisória, que é uma medida provisória. O nome já diz, né? Que, inclusive, a semana passada, se não for memória, teve uma reunião em Brasília sobre essa medida. Tem muitos deputados, muitas pessoas lá já dizendo que vai ser cassado o prazo, que vai ser revertido o prazo. Ou seja, são 8 meses. Pode ser pior. Só que tem um lado interessante, né? Porque qual que é a linha que esse pessoal está pegando, que é coerente? Que essa lei, a origem dela é um projeto de lei de 2012, o 4060, se não for a memória, o doutor pode me ajudar, que é o projeto de lei 4060, que começou a discussão sobre a questão dos dados. Que também, como foi colocado pelo doutor, o Marco Civil da Internet, a Lei de Acesso à Informação, tem outras leis já que falam sobre isso. Então, o entendimento é que o assunto já está em pauta há muito tempo. Não tem por que dar mais 6 meses ou 12 meses. Né? E o segundo comentário é em relação à questão da tecnologia e jurídico, foi comentário também. Assim, particularmente, no nosso business, a gente está entendendo que as pessoas são a parte mais vulnerável disso tudo. Você pode ter o melhor software, o melhor advogado, o melhor tudo. Se aquela pessoa que mexe com o dado lá na ponta não tiver capacitada, não tiver conscientizada do que tem que ser feito, já era. Muito bom, muito bom. A gente vai para os minutos finais aí. Quem tiver perguntas, por favor, um bom momento. Eu estou vendo muita discussão de como fazer, como as empresas estão se programando e tudo mais, né? Daí, assim, algumas pessoas que eu tenho conversado, a gente está falando, e depois, como que nós, consumidores, vamos poder ou processar ou cobrar isso das empresas? Porque no Brasil é muito difícil qualquer processo. Você vai mover um processo contra alguém, a gente sabe que pode mover N processos hoje, pensando em N coisas. Mas, no fim, você acaba não fazendo porque é morosa a justiça, você vai ter que pagar um advogado. Então, N coisas. Eu adoro ir na Anatel e reclamar e tudo mais. Outro dia eu estava discutindo muito na net, eles não queriam me fazer uma coisa. Eu falei, tá bom, então vamos parar por aqui, eu vou fazer entro lá e vou reclamar. Agora, tem muita gente que não vai por aí. Então, assim, por que muitas empresas, nós estamos fazendo tudo isso hoje no mercado, vai compensar depois? Ou é para pegar só algumas grandes empresas, tipo Facebook, outras grandes, e as demais, que nem essas que vendem dados? Como que vai ser isso? Vai ser uma coisa mais fácil de você poder reclamar? Como que o consumidor vai atrás dos seus direitos, né, mesmo? Então, essa é uma questão a ser definida pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Como é que vai se dar, mas o que existe hoje nesse ambiente, né? Existe a necessidade da figura do controlador do dado, isso a gente não falou, né? Que nessa cadeia toda, você tem o controlador, que é o dono do dado, o first party, né? Esse é o controlador, e você tem os terceiros, não fugiu o nome agora, operador. Os operadores, que são quem operam aqueles dados, né? Então, é obrigação do controlador, que é o dono do dado, dele criar esse canal onde você vai poder se comunicar com a empresa para reclamar
qualquer coisa ou pedir informações a respeito dos dados que transitam nessa empresa. E esse canal ele vai ser gerenciado pelo DPO, pelo Data Protection Officer, né? É claro que qualquer tipo de irregularidade no tratamento de dados, ele tem que ser informado à NPD, por isso que provavelmente deve-se criar um canal também de denúncia à NPD, tal qual a gente tem com a Anatel, com a ANEEL e com todas as outras agências, né? E você pode recorrer ao judiciário, né? Fato é que há uma ineficiência do poder público nessa reparação, em tempo, em questões de tempo, né? Não em eficácia da reparação em si, que está melhorando bastante, né? Agora com toda a modernização do Poder Judiciário está melhorando bastante. Mas é uma questão que há de se discutir. É uma das possibilidades das empresas, dos controladores, para que eles possam diminuir a pena dos 50 milhões de reais, ou para que eles não tenham necessidade de publicizar essa falha, para que, independentemente do Poder Judiciário ser envolvido, eles possam oferecer soluções para reparar esse dano. Então, é possível que o controlador ele ofereça para você já como reparar, seja uma indenização financeira, seja uma indenização em bens, enfim, como quer que seja. E isso vai servir para que ele diminua, atenue a pena que eventualmente ele sofra da NPD. É bem moderno. Quanto mais ações ele tiver para reparar isso de uma maneira mais rápida, publicitária, individualmente e tudo mais, menor é a possibilidade dele tomar exatamente o que ela falou, quer dizer, reconhecer que houve a falha, comunicar a autoridade, comunicar quem quer que seja. Se for uma falha de uma pessoa individual, a comunicação é para ela ou ela é para ela? Ela é em massa também? É para ela. Em massa é um determinado volume? Qual que é a... Não tem, na verdade. Uma regra exata disso. A comunicação é sempre para reparar o dano para a comunidade que sofreu aquele dano, uma pessoa, algumas pessoas, etc. E a prova de que a empresa teve boa fé, de que reconheceu que houve o erro e saiu para reparar, isso tem que ser comprovado na NPD para que uma eventual penalidade ela seja atenuada. Perfeito. É essa a dinâmica que tem que se seguir. Por isso o princípio da accountability que eu falei. Tudo precisa ser documentado. Não adianta nada eu ter opt-in, não adianta nada eu sair para reparar dano, não adianta se eu não comprovar. Então isso precisa estar armazenado. Perfeito. Eu tive só um comentário, eu tive uma experiência uma vez, eu trabalhava no Citibank, uma época, bastante tempo atrás. E fica ali na Paulista, você pega o metrô, né, direto para ir embora e a gente, todo mundo ali fazia isso daí. Uma vez a gente chegou para trabalhar e tinha uma pessoa do time, paralela ali a gente, mas no mesmo andar ali, que estava sendo desligada, que ela estava no metrô, conversando com um amigo de trabalho sobre, enfim, alguma coisa ali sigilosa do banco e que não poderia. E isso eu estou falando 2007, 2008, aí, mais ou menos. E ela estava sendo desligada porque, por acaso, quem estava sentado perto, sei lá, eu era alguém do jurídico, do legal, do sei lá de que área lá dentro. Cara, mas o que ele está falando em voz alta é um problemaço. É aquilo que eu falei, quer dizer, você vê que... E isso, para mim, é o que você comentou, as pessoas... Lei do sigilo bancário já existe há muito tempo. Só pegando o gancho no comentário que ele fez ali atrás, sobre pessoas, né? Sobre pessoas. É interessante que o trabalho que a gente já está fazendo com alguns clientes de data mapping, que é esse início, né, que o Alan comentou, então a gente vai olhar todas as portas de entrada e saída de dados, quais dados, quem tem acesso e tudo mais, para encontrar ali no final as inconsistências para poderem ser atacadas, né? É muito bacana que o resultado desse trabalho, ele acaba otimizando muito o processo e pessoas que são envolvidas. De repente, aquele dado, não precisa, o RH não precisa ter aquele dado. De repente, o analista não precisa ter determinado dado, o gerente precisa e o diretor pode ter todos. Então, esse trabalho ele acaba abrindo os olhos de otimização de processos para fins de segurança. É super legal. Né? Legal. Não só de processos, mas de informação mesmo, né? Senão a gente fica com aquele banco de dados lá, de novo, na linha do vamos captar qual o nome do cachorro, o time dele, lá, a onda, o hype do Big Data, lá, vamos captar o máximo de dado possível, que com isso eu vou saber mais sobre o meu consumidor, né? Cara, agora é o inverso, vamos olhar para dentro da base ali, porque dados em excesso sem ter um porquê é mais risco do que utilidade para a gente. Então vamos olhar o que a gente tem de dado na nossa base, o que é relevante para o meu negócio, o que eu tenho realmente
uma troca legítima, não vou nem falar de opt-in, uma troca legítima com o meu cliente, que ele quer passar esse dado e eu devolvo algum valor para ele, e o que sobrar, raspa, vamos arrancar fora e começar uma relação mais otimizada em processos e informações e mais fera ali com os nossos clientes também. Muito bom. Só a última pergunta? Alguém... Ah, desculpa. Sem problema. Só aproveitando o gancho daqui, eu acho que legislação tem um caso interessante, eu vou fazer um paralelo, vocês vão entender mais para frente, mas tem um caso interessante sobre legislação. A legislação é sempre pautada para o consumidor, então nunca pode se esquecer que o principal do LGPD é o consumidor. Então a gente está colocando o consumidor no centro disso. Mas um ponto interessante, e para quem conhece um pouco mais de carro vai entender, existe um negócio na Inglaterra, na época, há bastante tempo atrás, chamado Red Flag Act, que freou a inovação. Talvez isso seja um dos grandes exemplos de freada de inovação que aconteceu lá atrás. Red Flag Act é tão simples quanto: as pessoas usavam carroças para se locomover, através de cavalos e etc. Quando se lançou-se o primeiro carro a combustão, que era muito mais rápido do que uma carroça em termos de velocidade, foi lançada a Red Flag Act, que obrigava a qualquer carro, que seja de motor a combustão, carvão e etc., existisse uma pessoa caminhando na frente desse carro, segurando uma bandeira vermelha, para frear, para regular a velocidade que esse negócio está andando. E isso ficou vigente por 20 anos na Inglaterra. LGPD não é a Red Flag Act. A gente só não pode ser a carroça. Porque se a gente está vendo ali, tentando fazer a carroça e olhando o LGPD como algo que vai disruptar, que vai estragar o nosso business, que a gente tinha muita interação com o consumidor, é tão simples quanto: a gente só tem dado do consumidor, a gente não conhece a pessoa que está ali do outro lado. Quanto menos a gente precisar e quanto mais relevante for esse dado para a gente, é melhor. Então, o LGPD é um benefício muito grande para o consumidor e muito grande para a indústria como um todo. A gente só não precisa ser disruptado e demorar 20 anos para perceber isso. Porque provavelmente 20 anos ninguém vai estar mais aqui nessa sala, vai ser um ecossistema completamente diferente. A gente só precisa entender rápido, se adaptar e ver isso como um step de evolução e não como uma coisa que vai frear tudo que a gente tem feito no passado e a evolução. Muito boa. Doutor Paulo, ela comentou aqui da questão do consumidor, falando do consumidor que vai provocar NPD, eu fui lesado, toma alguma atitude, porque, né, da questão. Queria entender do Dr. Paulo e um pouco de vocês, o que vocês acham, como a NPD efetivamente vai atuar? Sendo provocada, ou ela vai ser proativa e vai resolver auditar algumas empresas? Eu tenho uma visão, eu acho que a NPD vai, assim como já teve um caso 3 semanas atrás da Vivo, né, que não tem a ver com isso, a Vivo Ads, eu acho que eles devem escolher aí uns chamarizes para autuar e mostrar que o negócio veio para ter certeza, para multar. Eu vou só pedir para a gente ir responder essa pergunta já se despedindo para cumprir o nosso horário bonitinho aqui. Então, primeira questão. A NPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, não a Agência Nacional de Proteção de Dados. Isso muda significativamente a função dela, né? Então, ela tem poder de polícia, ou seja, ela tem poder de fiscalização e ela tem poder de regulamentação, mas é um poder restrito em comparação com uma agência que regula o mercado, que tem um poder de autorregulamentação. A ANPD ela vai ser formada pela sociedade civil. Então, são 21 cadeiras formadas por associações, conjunto de associações, etc., que representem o mercado. Então, eu acredito que ela vai ter um papel, sim, muito competente, tanto na fiscalização quanto na regulamentação desse mercado, né? Agora, quem vai estar lá, e a gente já tem alguns nomes de presidente da NPD, são pessoas do mercado e pessoas de alta relevância no mercado, acho que deve criar sim um ambiente favorável para que o mercado se desenvolva e para que tenha respostas, né? De qualquer forma, o Ministério Público ele está andando par e passo com a LGPD. Então, o Ministério Público se criou grupos específicos para se analisar a LGPD e para fiscalizar também em paralelo à NPD. Então, eu acho que a gente vai ter um ambiente para o consumidor favorável,
mas com bastante cuidado para a gente não criar uma nova indústria de ações como a gente tem a indústria de reclamações trabalhistas, né? Esse é o receio, se criar uma nova indústria de processos judiciais. E aqui me despeço, então. Esse é importante citar isso, né? Você cria aí uma, né? A partir do momento que você está no ar, você cria aí uma fonte de renda para quem quer se aproveitar disso, né? Como tem tantas outras ali indústrias que o pessoal vai atrás, é super importante a marca, a empresa, a companhia tá pronta para responder para o cliente, mas também tem que tomar cuidado para isso não virar vítima, né? Para educação, né? Vai ser. Posso dar acho que um recado final que eu daria aqui é para olhar o seguinte, né? Vocês vão sair daqui, e aí, o que eu faço agora, né? O que eu faço amanhã? Ligo para quem? Eu falo com quem na empresa, né? Ou a empresa somos nós, né? Tem funcionado bastante um comitê interno, e aí os comitês das empresas envolvem inclusive o presidente, né? De qualquer tamanho de empresa, porque o assunto é tão sério que o presidente está ali na mesa também, está tratando no comitê. Um erro que tem acontecido que vale falar, que a gente tem visto, é um comitê que não envolve todas as pessoas da empresa, as pessoas, os heads das áreas. Esqueceu o RH do comitê, não falou com marketing às vezes, e isso causa problemas sérios. Como a gente já tem ouvido também no dia a dia, o marketing chega e fala assim, o jurídico chegou aqui e falou que eu não posso fazer mais nada. Então, assim, chato, né? Porque não foi envolvido antes? Então, assim, primeiro, assim, a empresa precisa ser envolvida nessa história. Esse é o primeiro ponto. Segundo, não olhar a lei como assim, então eu vou tomar multa. Não, olhar como uma oportunidade de se adequar. Uma oportunidade de fazer melhor, uma oportunidade de se adequar, uma oportunidade agora de fazer primeiro do que o concorrente até, porque isso é vantagem competitiva. Num futuro próximo, o cliente vai escolher a marca que vai se relacionar. Então, se eu sei que a marca X não trata bem o cliente, ou não trata bem o meu dado, eu não vou me relacionar com ela mais. Isso não é um achismo, isso está acontecendo na Europa já. Então, esse é o segundo ponto. E, claro, a marca está envolvida, né? Eu tenho que ter um respaldo com isso. E terceiro, por último, a não adequação não é uma opção, né? Não é, então, eu não vou fazer. Não é uma opção, é um risco. Muito bom. Acho que terminando aqui também, acho que juntando ali o ponto que a gente falou bastante, a LGPD não é sobre o que é o meio ou finalidade, é uma premissa que a gente vai ter que nos adequar. É algo que para alguns assusta demais e para outros estão tranquilos demais. Assim, para quem está assustado demais, não, o recado é não veja um cenário, eu como um head de data, vejo um cenário muito mais positivo e justo com o nosso consumidor do que o cenário que a gente tem hoje, onde virou realmente uma guerra de dados e de exposição desnecessária ali. Então, eu vejo um futuro bom para a publicidade, um bom caminho para as estratégias CRM, como a gente tem falado, do First Party Data. E agradecer a participação de todos, foi bem bacana o papo. Obrigado, Denis, obrigado os colegas de bancada também. E sempre que quiserem, deixo aberto um convite aí para quem quiser. Como o Denis falou no começo, é um tema novo, é um tema que tem bastante discussão. Deixo aberto um convite aí, quem quiser tomar um café, qualquer lugar na agência, ou a gente vai visitar, a gente conversar um pouquinho mais sobre o tema e trocar juntos, porque eu acho que é uma discussão que ela fica rica quando a gente tem essa conversa, essa troca com as pessoas. Muito bom. Aproveitar também e agradecer a presença de todos e fazer um paralelo, que eu sou uma pessoa que gosta bastante de paralelos. Não sei quem já viu o filme do Netflix chamado Bird Box, que todo mundo era vendado e que tinha que andar vendado para sempre, porque tinha um monstro fora, que se você visse o monstro, ele ia te matar, ia pegar todos os seus problemas e você ia se suicidar. LGPD não é isso. Tira a venda. Tira a venda. Vem ser feliz. Né? Tira a venda, vem ser feliz. Assim, como o Alan mesmo falou, não é opcional, é obrigatório para todo mundo. Cara, simplesmente tira a venda, assume que isso é só um step. Porque se você tiver com medo desse bird boxzinho de tirar a venda, o que está para frente vai ser muito mais difícil, muito mais complexo, muito baseado muito mais no consumidor, consumer intimacy, e pensa que talvez
a Amazon possa disruptar um escritório de advocacia, assim como possa disruptar qualquer mercado. Então, assim, vamos tirar a venda e começar a pensar diferente, porque esse é o início de tudo. Obrigado. Muito bom. Tem um... Muito bom. Tem um amigo que falou pra mim, ele falou, cara, isso daí é tipo quando o médico então manda fazer regime, mas você tem que fazer. Você não tem opção de não fazer. Ah, é chato, não sei o quê, mas vai te causar bem pra sua saúde. Encara e faz, você vai ter que fazer, vai ter que voltar pra academia, você vai ter que fazer isso mesmo. E o resultado não é legal depois do regime? Vai ser bom. Depois você termina, se sente bem, autoconfiante. Exato. Então, mas tem que manter. E aí você tem que manter, senão volta. Então é bem bom os paralelos ali. Para mim, a oportunidade que tem com a lei e tudo mais é, como não é opcional e você tem que se adequar a ela, e ela é pautada por ser uma lei com o consumidor, toda empresa querendo ser consumer-centric, né? Então, agora ela vai ter que ser. Obrigatoriamente ela vai ter que ser. Então, vamos trabalhar esses 8 meses, ou 18, ou 14. O tempo que for aí, para, de fato, virar as nossas marcas, os nossos produtos consumer-centric, porque é o game change. Total. E a lei te coloca isso como oportunidade. E vai dar uma peneirada boa também, né, Denis? Quem faz o trabalho relevante, os anunciantes que cuidam do seu consumidor, as agências que têm um trabalho relevante, disruptivo com os seus consumidores, acho que vai separar bastante ali os bons trabalhos do jogo sujo aí que a gente vê hoje em dia. Exato. Pessoal, muito obrigado. A gente tenta fazer esse papo sempre em 1 horinha para respeitar a vida de todo mundo aí fora. Hoje esticou um pouquinho mais, mas a gente agradece. O papo estava bom, bastante pergunta. Todo mundo está super à disposição aí para continuar a conversa. E obrigado pela presença de todos aí. Valeu, brigadão. Obrigado.